Hoje vamos explorar um universo muito particular, o dos cuidados paliativos, através do olhar e das histórias do capelão Paulo Rós. São reflexões sobre esperança, sobre medo, sobre a dignidade humana nos momentos mais decisivos. É uma jornada profunda, com certeza. E para começar, vamos direto para uma história que é, assim, o coração do livro. Um relato que realmente nos faz pensar sobre o que significa, o que é mesmo realizar um sonho. Pense bem, qual seria o último desejo de alguém? Para uma paciente, a Ana, que estava em cuidados paliativos, depois de uma vida de 25 anos com o companheiro, essa resposta veio de um lugar inesperado, sussurrada, ainda a recuperar de um coma. E foram estas as palavras, simples, mas com uma força imensa. Ela disse ao companheiro e essa promessa, essa frase, deu início a uma série de eventos assim extraordinária. Foi o suficiente para mobilizar um hospital inteiro. Impressionante, não é? E olha, quando a Ana finalmente saiu do coma, ela confirmou o desejo. Era real. E a partir daí, toda a equipa do hospital entrou em ação. Porque aquilo, sabe, não era só um pedido. Era uma afirmação de vida, um grito de esperança. Imagina só a correria. Foram 3 meses de trabalho incansável de uma equipa inteira, de várias áreas. Tinha que correr atrás de documentos, coordenar médicos, enfermeiros, assistentes sociais, tudo isso enquanto cuidavam da saúde frágil dela. E ainda lidar com a imprensa que apareceu. Foi uma verdadeira maratona contra o tempo, superando um obstáculo atrás do outro. Cada passo era uma vitória. E o resultado, depois de 25 anos juntos, a cerimónia aconteceu ali mesmo, na cantina do hospital. Poucos dias antes dela falecer, o grande sonho da vida da Ana foi realizado. Essa história mostra um compromisso, um compromisso profundo com a dignidade humana. Mas também faz a gente se perguntar, afinal, quem são as pessoas por trás desse tipo de trabalho? Pois é, a história da Ana leva-nos diretamente a entender o papel do capelão hospitalar e de toda a rede de apoio por trás dele. Então, vamos aprofundar um pouco mais nisso. A capelania, definida pela própria Organização Mundial da Saúde, é uma parte essencial dos cuidados paliativos. E é importante frisar, não é só sobre religião, de forma alguma. O foco é o apoio emocional, social e espiritual. É um cuidado completo, sabe? Olhar para a pessoa como um todo nos momentos mais difíceis. O livro fala de uma coisa muito interessante, a rede de apoio espiritual. Pense nisso como um sistema que organiza voluntários de várias fés. O hospital facilita o acesso e o apoio é fornecido com base na necessidade da pessoa, não na crença dela. O objetivo final é simples e poderoso, levar uma palavra de esperança ou apenas estar presente. E isso conecta-se perfeitamente com esta citação de Francisco de Assis. O capelão reforça muito essa ideia. Às vezes, a ferramenta mais poderosa não é a fala, é simplesmente estar ali, presente e saber ouvir. A presença por si só já é uma mensagem gigante. Mas claro, nem tudo são momentos de alegria como o casamento da Ana. A realidade diária da capelania, bem, ela envolve navegar por sentimentos muito, muito profundos, como o medo e a perda. Dentro de um hospital, o medo é quase uma presença constante. E não só para os pacientes, não. Para as famílias e, acredite, até para a própria equipa médica. O livro explora bem isso. O medo do que não se conhece, o medo da dor, o medo da perda. É algo que afeta todo o mundo ali. Então, qual é o papel do capelão diante disso? Não é dar respostas prontas. A essência do trabalho é outra. É encarar o medo com uma presença firme, com compaixão. Para o medo do futuro, a presença. Para o medo de perder o controle, a escuta sem julgamento. É sobre reconhecer a luta da pessoa e oferecer uma palavra de esperança. É um contraponto direto a cada medo. O autor usa uma analogia bem conhecida, a de Pedro a andar sobre as águas, para falar sobre o medo. E faz todo sentido, né? O medo pode nos paralisar. Se a gente foca na tempestade, a gente afunda. Mas se conseguimos manter o foco em algo maior, numa fonte de esperança, é possível superar. E claro, a ajuda está sempre lá para quem pede. Ok, agora vamos entrar numa das ideias talvez mais provocadoras e mais profundas do livro. Uma ideia que meio que vira de cabeça para baixo o nosso conceito do que é um milagre. Essa citação bíblica já nos dá uma pista. Ela prepara o terreno para a gente pensar de um jeito diferente sobre a vida, a morte e principalmente sobre a cura. E a ideia é essa, bem direta. O livro apresenta a visão de que a própria morte pode ser um milagre. O que isso quer dizer? Basicamente, é uma mudança de foco. Em vez de buscar a cura do corpo a qualquer custo, o objetivo passa a ser a paz da alma a qualquer custo. Nessa perspectiva, a morte deixa de ser vista como um fracasso da medicina. Para um paciente que passou por um sofrimento imenso, a morte torna-se, na verdade, a cura final.
Uma cura misericordiosa que finalmente acaba com toda a dor. Então, o conceito de milagre expande-se. Não é só sobre um corpo ser curado para viver mais tempo. Um milagre também pode ser a alma ser curada para encontrar paz nos seus últimos momentos. Isso muda tudo, não é? Redefine o que é um bom resultado para incluir um final de vida digno, em paz e sem sofrimento. É uma mudança de pensamento muito poderosa. Ok, depois de todas essas histórias e reflexões tão intensas, o que a gente pode aprender com isso? Quais são as lições que ficam dessas experiências no limiar entre a vida e a morte? O Capelão resume tudo em lições que são, na verdade, para a vida toda. Coisas que valem para qualquer um, em qualquer situação. Viver o momento, sabe? Não deixar para depois o que é importante. Praticar a compaixão, tentar se colocar no lugar do outro. E valorizar a família, que é o nosso bem maior. E, claro, ouvir mais e falar menos. A presença é um baita presente. Cada lição dessas parece ecoar as histórias que vimos aqui. E no fim de tudo, o livro deixa esta pergunta no ar, uma pergunta muito forte para cada um de nós. Que valor estamos a dar à nossa vida? É um convite para a gente refletir sobre as nossas prioridades, sobre o jeito que a gente escolhe viver cada dia. No fundo, não é só um convite para pensar sobre a morte, mas sim um chamado para viver de forma mais plena, mais consciente.